a montanha de Zanduvana, no leste da África do Sul. No dia 22 de janeiro de 1879, este foi o cenário de uma das derrotas mais humilhantes já sofridas pelo exército britânico. Em apenas 3 horas, mais de 1.200 soldados britânicos, armados com armas de última geração, foram aniquilados por um exército africano, equipados apenas com lanças, escudos e mosquetes. O inimigo responsável capturou a imaginação britânica e entrou para a história como um dos reinos mais temidos e poderosos da África. Os Zulus. Sabemos menos sobre o passado da África que de qualquer outro lugar do mundo. Mas a escassez de registros escritos não significa que a África não tenha história. Nesta série, estou explorando algumas das histórias mais ricas e vibrantes do mundo. Estou viajando pela África do Sul, em das paisagens mais espetaculares do país, para descobrir como um pequeno grupo étnico, nascido em um período de turbulência, se tornaram um dos reinos mais famosos da história. Todo mês de fevereiro, algumas milhares de pessoas se reúnem para celebrar a identidade Zulu contemporânea participando da tradicional cerimônia sul-africana. Este festival Fast é dedicado ao pequeno fruto amarelo da marula, nativo da região. As multidões vieram aqui para apresentar a primeira colheita da marula ao seu líder, o rei Goldville Zwelithini. De acordo com tradição, rei deve ser primeiro a provar fruto antes povo possa colher safras. O que está acontecendo aqui é mais do que apenas uma celebração da cultura Zulu. É uma afirmação do poder do rei, o rei que é a personificação do Estado e uma ligação com os grandes monarcas que fundaram a nação Zulu. A identidade Zulu foi moldada por uma série de reis poderosos. De acordo com a tradição oral, o chefe original dos Zulus foi estabelecido no século XVII pelo patriarca fundador, Malandena. Foi seu filho, Zulu, quem deu nome ao povo. Zulu significa céu. Eles passaram a ser conhecidos como Amazulu, o povo do céu. Eles se estabeleceram em uma região que acabaria se tornando conhecida como KwaZulu-Natal. Limitada pelas montanhas Drakensberg a oeste e pelo Oceano Índico a leste, é uma paisagem de colinas onduladas, desfiladeiros profundos e pastagens férteis. Eu realmente amo essa parte da África do Sul, KwaZulu-Natal. Tem algo aqui que parece muito autêntico. Grande parte da África do Sul se parece com a Europa, mas aqui realmente parece a África. No final do século XVIII, os Zulus eram apenas um entre vários pequenos clãs que ocupavam essa região. Por mais de 100 anos, eles viveram em relativa paz, criando gado e cultivando seus campos. Mas então tudo começou a mudar. O comércio foi o catalisador para a transformação do povo Zulu, de um pequeno clã para uma potência. Europeus comercializavam no sul da África desde o século XVI. Na costa oeste, holandeses e britânicos controlavam Cidade do Cabo, enquanto perto do território Zulu, portugueses mantinham posto comercial na Baía de Delagoa. Em troca de marfim, gado e escravos, os portugueses e outros comerciantes europeus forneciam cobre, latão, tecidos e miçangas. Mas surgiram problemas. No final do século XVIII,
Grupos étnicos rivais competiam cada vez mais agressivamente pelo acesso às rotas comerciais que levavam à Baía de Delagoa. O comércio com os portugueses era vital para o poder e influência locais, mas nem todos teriam acesso. Pequenos chefes corriam risco de serem esmagados por rivais maiores na disputa por mercadorias para negociar com europeus. Pequeno chefe Zulu ficou vulnerável. Mas, desse tumulto, surgiria um homem que mudaria a história Zulus. Shaka. Shaka foi um rei, um soldado e o fundador da nação Zulu. Em apenas 12 anos, no início do século XIX, ele transformou o pequeno clã Zulu em uma força militar grande e poderosa. Embora tenha se tornado um ícone do povo Zulu, o legado de Shaka continua profundamente controverso, algo que não é ajudado pelos mitos que cercam sua biografia. O que é realmente frustrante sobre a vida de Shaka é que quase não existem registros escritos contemporâneos. Precisamos nos basear em materiais escritos de segunda mão e em testemunhos orais, a maioria dos quais é contraditória. A falta de evidências confiáveis deixou espaço para múltiplas interpretações sobre Shaka, muitas delas altamente romantizadas. Fontes respeitadas sugerem que ele nasceu na década de 1780, sendo o filho mais velho de um chefe Zulu. Por razões desconhecidas, ele foi criado em um clã vizinho, onde aprendeu as habilidades de governança e de soldado. Quando o conflito interétnico irrompeu, ele retornou aos Zulus, tomou o comando do clã e transformou a vida de seu povo. Uma lenda retrata Shaka como um patriarca benevolente. Disse que, quando jovem, ele trabalhou como pastor de gado. Um dia, ele estava no campo quando se distraiu. Como resultado, perdeu seu rebanho. Segundo a história, a vergonha que sentiu teve um efeito profundo. Shaka aprendeu, com sua experiência precoce como pastor, que era importante cuidar de cada membro do rebanho. Ele passou o resto da vida tentando compensar, garantindo que a segurança e a disciplina fossem o foco central da vida Zulu. Para explorar a visão de como Shaka construiu o reino Zulu, vou me encontrar com Macau e Biela, um descendente Shaka. Antes de Shaka, não existia Império Zulu. Shaka, por meio de sua inteligência, foi quem criou o Império Zulu. Depois que ele subiu ao trono, disse, ok, agora o que vou fazer é ir de vale em vale. Vou me aproximar de cada chefe e simplesmente unir o povo usando a lança. Eu os uni para que eu pudesse estabelecer o grande Império Zulu. Mas as pessoas tinham medo dele ou o respeitavam? Ou era uma mistura dos dois? Uma mistura dos dois. Alguns o temiam porque, para aqueles que se recusavam a se juntar à sua facção, você sabe. Eles sabiam muito bem o que aconteceria com eles. Uma lança seria cravada em você. Há muitas outras pessoas que diziam, não podemos tolerar isso, não podemos viver sob seu controle. Mas deve ter havido bons motivos para as pessoas permanecerem dentro da nação Zulu. O que havia de tão atraente no estado Zulu que Shaka estava construindo? Quais eram as coisas maravilhosas que ele estava oferecendo ao povo, que eles não tinham antes? Bem, eles acham que o povo nunca teve. Eles não eram unidos. Eles eram como pequenos clãs espalhados aqui e ali. Ele enfatizava a unidade. Sem separação, sem isolamento, sem brigas, nada disso. Ele está tentando unir o povo. Ele está tentando criar nossa identidade como o povo Zulu. Muitos Zulus hoje veneram Shaka como protetor e defensor do povo. Eles lhe dão crédito por reformar uma instituição que moldou a identidade Zulu e transformou seu destino. O Exército.
Esses guerreiros são membros de um regimento cerimonial Zulu. Hoje, eles se apresentam em ocasiões formais. Na época de Shaka, regimentos eram a espinha dorsal sociedade Zulu. Quando Shaka assumiu o trono em 1816, decidiu aprimorar inovações recentes dos chefes locais. Introduziu o recrutamento obrigatório, dividiu soldados em regimentos Amabutu, revolucionaria a sociedade Zulu. Sob o sistema Mabutu, os jovens deixavam suas famílias por volta dos 14 anos de idade para trabalhar e lutar nos regimentos. Separar os jovens do restante da sociedade Zulu era uma forma de transferir sua lealdade dos chefes locais para seus Amabutu e para o rei. Um dos líderes do regimento é Ngomizi. Eu moro nesta vasta e exuberante floresta desde que eu era uma criança muito pequena e tenho vivido aqui por toda a minha longa e significativa vida, sempre cercado pela natureza selvagem e intocada. Para o sistema militar, isso faz parte da cultura, e a cultura faz parte do sistema militar, é fundamental para a cultura Zulu. Sul. Sob Shaka, os jovens do Amabutu não podiam se casar nem estabelecer suas próprias casas. O direito ao casamento só podia ser conquistado quando os soldados atingissem a maturidade e se destacassem em batalha, normalmente por volta dos 35 anos de idade. Ao fazer do casamento uma recompensa pelo serviço militar, Shaka garantiu a lealdade de seus homens. Shaka é acreditado por introduzir técnicas de combate, incluindo uma formação de batalha eficaz. Ela ficou conhecida como os chifres do búfalo. Simon, você pode me contar sobre a formação de batalha que os Zulus usavam? O líder do regimento Simon está me dando uma demonstração. Então esse é o inimigo aqui. Como os chifres do búfalo funcionariam se esse fosse o inimigo das linhas Zulus? Posso desenhá-lo? Sim. Por favor, faça isso. Sim. O búfalo, em forma de chifre. É como Esse. O que eles fariam com esse grupo aqui? Esse. É o peito Este é o baú. de guerreiros, onde os homens mais fortes e muito fortes costumavam ficar. Todas essas estrelas jovens, todas essas redondas à esquerda e à direita. Eles cercam o inimigo, e então o inimigo estará no meio agora. Eles vão matá-lo. Para ilustrar a técnica de batalha, Simon organiza seus guerreiros em formação de ataque. Comer, é disso que estou falando. Então essa é uma estratégia que Shaka realmente inventou. Eles formariam os chifres de um búfalo. Sim, na cabeça estão os homens mais fortes, e eles atacariam o inimigo com muita força. Enquanto o inimigo tenta lidar com esses caras grandes, os dois chifres aparecem. Em volta. E eles te cercam. Sim, e eles. Acabar com você. Eles terminam um ponto. Foi assim que ele conquistou tribos em uma grande tribo, a nação Zulu. Péssimo. Então eles estavam realmente cantando, nós somos o touro, mas vamos destruir vocês. Quero dizer, essa metáfora do capo está obviamente profundamente enraizada no Zulu. E é simplesmente incrível ver isso ganhando vida nesse tipo de performance. Shaka também transformou o armamento Zulu, preferindo uma lança de cabo curto,
usada como uma adaga, a lança de arremesso mais antiga, de cabo longo. O que há de tão melhor nisso do que no que aconteceu antes? Por que esta é uma arma tão boa? Antes, eles usavam lanças longas. Quando eles simplesmente atiravam essas lanças longas daquele jeito, era um desperdício de energia, porque uma vez que eles atiram, errando o inimigo pegará aquelas lanças e enfrentará você novamente. Foi um desperdício. Foi por isso que Shaka inventou isso. Dinheiro onde sua boca está, Simon. Você é. Pronto para isso? Sim, eu sou. Preparar. Os guerreiros de Shaka foram instruídos a lutar contra seus inimigos até a morte. Se perdessem suas lanças, eles não apenas ficariam vulneráveis ao inimigo, como também seriam tratados por seus próprios líderes como covardes. Esta pequena lança é sua vida. Se você perder sua lança curta, você estará morto. O que você pode dizer? Onde está sua lança? Você perdeu o controle correndo? Você deve ser levado ao lugar chamado Gvangata. O que aconteceria com você em Conquete? Se alguém fez algo errado, como você perder esta lança curta? Esse é um caso sério. Você será levado pelo homem muito forte, será atingido na cabeça e morrerá. Naquele lugar, os urubus estão sempre rondando aquele lugar. Assim que você for brutalmente e completamente morto, os abutres vão entrar em você e arrancar rapidamente e sem piedade alguns dos seus olhos. Sabir? Savilis. Drake time igual 0.5S. Com a criação de seu poderoso exército, Shaka transformou o povo Zulu de um pequeno chefe em um estado poderoso e militarista. O exército se tornou o foco da vida Zulu. E quando os chefes começaram a lutar entre si pelo acesso às rotas comerciais, os soldados de Shaka se prepararam para o conflito. O antigo reino Zulu não era como um reino europeu, com palácios, joias da coroa e serviço civil. Era uma rede de comunidades governadas pelo rei através de um sistema de chefes. Eram essas comunidades que o exército de Shaka defendia. Eles viviam em agrupamentos de pequenas casas desde a época do rei Shaka. Este é o Vale de Nandla, no coração de KwaZulu-Natal. Toda esta região é repleta de casas tradicionais zulus, e estou prestes a visitar uma delas. Embora os designs tenham mudado ao longo dos anos, a casa tradicional continua sendo o ponto central da sociedade Zulu. Fui convidado para conhecer a senhora que mora aqui. Olá! Que recepção calorosa! Prazer em conhecê-la. Ah, sim, nós somos dos ganeses. Prazer em conhecê-la. Prazer em conhecê-la. Eu sou do norte. Eu sou do sul. Eu sou do norte. Eu sou do sul. É um lugar lindo que você tem aqui. Quantas pessoas vivem em uma casa deste tamanho? Ah, minha varanda. À disposição. Estamos sempre prontos e disponíveis para oferecer todo o suporte e assistência necessários, garantindo que você tenha o apoio que precisa em qualquer situação ou eventualidade que possa surgir a qualquer momento. Da casa reflete a estrutura da sociedade Zulu como um todo. Lindo. Olha só isso. A cultura Zulu era patriarcal e poligâmica. Cada casa na propriedade funcionava como um cômodo individual, com a casa do homem casado na parte de trás, cercada dos dois lados pelas casas de suas esposas, filhos e família extensa. Essa estrutura doméstica era a mesma em toda a sociedade Zulu, fazendo da casa o menor bloco de construção do Império de Shaka.
E no centro da propriedade está sua característica mais importante. Este é um curral tradicional Zulu. E eles geralmente eram colocados bem no centro de uma aldeia Zulu. Isso era em parte por segurança, mas também é uma medida da importância do gado. Eles são o foco central da sociedade Zulu. Eles eram realmente usados como parte da economia Zulu. E também eram usados para trocas. Tradicionalmente, um homem que desejava se casar precisava oferecer ao pai da noiva um presente de gado para compensá-lo pela perda da filha, e a distribuição de gado era tanto uma fonte de conflito quanto uma das formas pelas quais facções em guerra faziam as pazes. Apenas os homens podiam entrar no curral de gado e o curral tinha um status espiritual. O formato circular tanto do curral quanto da propriedade não é por acaso. É um design que é ao mesmo tempo protetor e defensivo, incorporando a promessa de segurança e pertencimento sobre a qual o reino Zulu foi fundado. Mas para Shaka, não bastava apenas proteger seu próprio povo. Os Zulus eram apenas um entre vários clãs que disputavam o poder em um período de turbulência. Para muitos, era uma questão de conquistar ou ser conquistado. Com seu novo e poderoso exército, Shaka pôde começar a transformar seu clã Zulu em um império. Durante 4 anos, Shaka então iniciou um período de expansão regional agressiva. Ele aniquilou seus inimigos e expulsou pessoas de suas terras. Foi um período que ficou conhecido como Mukani, a Grande Devastação. Shaka construiu a nação Zulu conquistando esses clãs e incorporando-os ao Grande Reino Zulu. Aqueles que se recusavam a cooperar tinham 2 opções, a morte ou o exílio. À medida que o reino Zulu se expandia para o sul, muitos fugiram para as encostas das montanhas Drakensberg, nos limites do território Zulu. Aqui, nesta paisagem remota, o arqueólogo Benjamin Smith rastreou o impacto das conquistas de Shaka. Estamos na periferia da principal área de Infatkan. Muitos grupos fugiram de Infatkan e vieram para as montanhas como lugares de refúgio. Para escapar do imperialismo Zulu e da dominação da família de guerra Zulu. E assim, chefes que ainda queriam manter a independência ou que foram expulsos por Zomri Zoranala acabaram nessas áreas. E eles vinham para cá em busca de segurança e proteção. E para se afastar das coisas que estavam acontecendo lá embaixo, no principal centro de atividade de Infakar. Mas antes que os refugiados das guerras viessem para cá, essa região já era habitada. Era o lar de caçadores-coletores conhecidos como o povo San. Não há vestígios dos Infakarni, mas uma peça de prova sobreviveu. Benjamin está me levando para ver um pequeno fragmento de uma pintura rupestre San que retrata um guerreiro, talvez um refugiado das conquistas de Shaka. Certo, então aqui estamos nós. Ali está a grande pintura de um homem carregando um escudo. É linda. Provavelmente pintada na década de 1810 ou refletindo sobre acontecimentos de 1810, 1820, exatamente na época do clã. O que estamos realmente vendo aqui, Benjamin? Você pode ver aqui uma figura humana, perna de trás, perna da frente. No braço esquerdo dele, você pode ver uma lança longa com uma ponta de metal comprida. No braço direito, ele está segurando esse escudo um pouco exagerado. E o que chama atenção é que não tem o formato clássico Zulu, sabe? Meio losango, mas é levemente recortado no meio. E uma das coisas que reconhecemos agora é que esse não é um escudo típico Zulu. Provavelmente é alguém fugindo do reino Zulu e vindo para a terra de ninguém como lugar de refúgio. Então a pessoa que criou isso pode muito bem ter vivido no período de Shaka? Muito, muito provável. Um desses grupos, que eles estão fugindo do domínio direto e do poder de Shaka.
O Mukani transformou o sul da África. Foi rápido e implacável e, como resultado, a nação Zulu se expandiu de cerca de 3.000 pessoas para mais de 250.000. Para aqueles que não resistiram, Shaka ofereceu segurança, uma identidade coletiva e a promessa de um futuro para seus filhos. Mas ao redor do reino Zulu, o sul da África estava mudando. Em 1824, um grupo de comerciantes britânicos desembarcou em uma pequena lagoa na costa leste do sul da África. Hoje, é Durban, a maior cidade de KwaZulu-Natal. Comerciantes estabeleceram uma base e rapidamente contataram o rei Shaka. A chegada deles consequências para o reino Zulu. Esta é a Praça da Despedida da França, o local do primeiro posto comercial britânico em Natal. A partir de um conjunto de cabanas neste local, a Grã-Bretanha comercializava com os Zulus tecidos e metais, e eles trocavam esses produtos por peles de animais e marfim, e os relatos desses primeiros comerciantes moldariam a reputação de Shaka por décadas. Shaka continua sendo lembrado por muitos Zulus como um guerreiro e estadista heróico, cujas conquistas militares criaram uma nação orgulhosa. Mas os relatos britânicos do século XIX sobre Shaka apresentam uma visão mais sombria. Eles escreveram sobre um déspota brutal que mantinha controle interno aterrorizando seu povo. Embora esses relatos de Shaka como selvagem possam ter servido álibi para as ambições coloniais britânicas, eles lançaram uma sombra sobre sua reputação. Explorar o legado. Estou visitando a biblioteca Kelly Campbell, o historiador Siyabonga Mshizi. No início do século XX, um oficial colonial britânico, James Stewart, registrou depoimentos orais de anciãos Zulus, muitos relatos de primeira ou segunda mão sobre a vida de Shaka. Eles fornecem evidências históricas importantes sobre a biografia de Shaka. Siyabonga, me fala sobre James Stewart e seu arquivo. Sim, a grande maioria dos informantes de James Stewart eram pessoas que realmente viram Shaka ou pessoas que conheceram outras pessoas que viveram na época de Shaka. Por exemplo, se você procurar, chegamos à informação que foi dada por Beleka. Beleka era um homem do clã Kabi. Shaka fez muitas coisas ruins. Ao ver uma mulher grávida, mesmo sem ela ter feito nada contra ele, ordenou que a pegassem, matassem e a abrissem, para ver a posição da criança dentro dela. Nossa, é chocante. Quer dizer, existem outros relatos negativos? Digo, só estou interessado em saber disso, para descobrir esse lado dele. Se você puder conferir nesta página, página 10, você encontra Beleka aqui, ainda falando sobre o rei Shaka. Beleka diz que Shaka certa vez pediu a uma mulher que estava tirando água em um pote de barro em um riacho um pouco de água para beber. A mulher, sem saber quem era Shaka, disse, por que você não lambe a água como os outros cachorros fazem? Assim, ela recusou dar-lhe a água. Shaka marcou ela. Ele então ordenou que ela fosse morta para que ele pudesse ver que tipo de coração uma pessoa tão inóspita tinha. Uau! Parece uma imagem bastante cruel de um quase déspota. Pode ser verdade. Pode não ser, porque na época de Shaka, as pessoas criavam muitas histórias sobre ele. Essas histórias foram construídas por diferentes pessoas porque elas queriam que outros acreditassem nisso. Eu vi Shaka ou estive na corte de Shaka. Então as pessoas acabam contando muitas mentiras. Mas parece que Beleka não é fã de Shaka. De qualquer forma, são várias coisas bem terríveis que Beleka acha que Shaka fez. Mas existem opiniões diferentes, em contraste, que são muito positivas. Sim, sim. Ele fala de Shaka como um bom personagem ou como um bom rei. Meu pai disse que Shaka era um grande rei.
inteligente, porque derrotou os chefes em direções. Sim. Ele era muito engenhoso. Você se lembra que os clãs viviam de forma independente por todo o país? Então ele conseguiu derrotá-los e torná-los uma nação. Eu achei isso fascinante. Existem várias interpretações sobre o Shaka. Mas quero dizer, você provavelmente conhece esse assunto melhor do que qualquer um. Quero dizer, quem você acha que Shaka foi, e como você se sente em relação a ele? Se pudéssemos dizer, vamos trazer Shaka de volta agora, ele seria um bom, político. Para mim, é assim que eu vejo Shaka. Era apenas o jogo da época. Ele podia matar outras pessoas para conseguir o que queria, mas era um grande político. Shaka morreu em 1828, com pouco mais de 40 anos. Ele foi assassinado por seus meio-irmãos, que tomaram o trono Zulu. Como acontece tantas vezes com a pesquisa histórica, quando você se aproxima do assunto, ele parece quase se dissolver em ambiguidade. Quero dizer, Shaka é um homem muito complicado. Ele é em parte um líder despótico, mas ao mesmo tempo, é um indivíduo muito carismático que transformou a sociedade Zulu. E é preciso pensar que ele deixou um vazio enorme a ser preenchido. O legado desse homem é enorme. A morte de Shaka marcou uma ruptura com o passado. Seu sucessor, o rei Dingane, decidiu construir uma nova residência no coração do território Zulu. Este é Ngungun Clovu, o complexo real de Dingane. Construído em 1829, abrigava 1.500 casas colmeia, agrupadas em 8 fileiras ao redor de um curral central. Entre 5.000 e 7.000 pessoas viviam neste local. Quando Dingane assumiu o controle do trono Zulu, ele tomou posse de uma nação em seu auge absoluto. Durante seus 12 anos de governo, Shaka expandiu o território Zulu de 10 milhas quadradas para mais de 12.000. Ele deixou um exército permanente de mais de 40.000 homens e governava uma população de mais de 250.000 pessoas. Mas os Zulus enfrentavam uma nova ameaça, e ela iria se concretizar aqui. A partir de 1836, grupos de colonos bueres, descendentes de fazendeiros holandeses, alemães e franceses, partiram da colônia do Cabo em busca de novas terras. O líder deles era Piet Retief. No final de 1837, eles chegaram ao território Zulu. Após uma série de escaramuças, Dingane concordou em lhe ceder terras em troca de gado. Para selar o acordo, cerca de 70 fazendeiros bueres viajaram até a residência real de Dingane. A chegada dos bueres foi provocativa. Eles entraram no recinto real a cavalo, disparando suas armas. Foi uma demonstração que Dingane interpretou como insultuosa e agressiva. Antes de partirem, os bueres foram convidados para a residência de Dingane para uma despedida final. Como era tradição, pediram que deixassem suas armas do lado de fora. Enquanto 2 regimentos Zulus faziam uma dança cerimonial, Dingane se levantou e gritou: "Prendam os feiticeiros!" E os bueres foram levados, um a um. Foram mortos a pauladas. Os bueres foram executados em uma colina logo fora do complexo real Zulu. Seu líder, Piet Retief, foi forçado a assistir à morte deles. Ele foi o último a morrer. Os 70 bueres foram enterrados neste local. A maneira como os bueres morreram só serviu para reforçar a visão deles de que os Zulus eram traiçoeiros e bárbaros. Esse foi um ato que seria vingado.
meses após o massacre dos Bueres, seus compatriotas nomearam um novo líder, Andrés Pretorius. Ele organizou um comando de 470 Bueres para levar a luta aos Zulus. No dia 15 de dezembro de 1838, o grupo Boer havia avançado até as margens do rio Income. Eles pararam carroças e montaram acampamento, comemorado este monumento. O que aconteceu em seguida se tornaria um ponto de virada na história dos Zulus. Os Bueres desenvolveram uma estratégia defensiva para lidar com ataques da população indígena que encontravam em suas jornadas. Eles formavam um círculo com as carroças e colocavam cercas de madeira entre elas, preenchendo esses espaços com palha. Isso permitia um grande espaço no centro onde podiam proteger suas famílias e seu gado. Eles chamavam isso de lajer. Os Zulus atacaram ao amanhecer, mas a fortificação improvisada dos Bueres lhes deu uma vantagem tática crucial. O formato circular do lajer fazia com que os Zulus não tivessem um ponto claro de ataque. Na confusão, os Zulus cometeram um erro tático crucial. Chifre esquerdo do exército Zulu atacou antes peito ou chifre direito prontos. Eles foram alvos de fogo contínuo dos Bueres, foram forçados a recuar e muitos acabaram no rio. Os Bueres avançaram e atiraram contra os Zulus que se aglomeravam no leito do rio. Os Zulus não conseguiram engajar combate e lanças curtas. Cerca de 3.000 Zulus foram mortos. Seus corpos preencheram o leito do rio e tingiram a água de vermelho. A batalha ficou conhecida como Rio de Sangue. O historiador King Gillings estudou o impacto do Rio de Sangue sobre os Zulus. Então, quais foram as consequências da derrota aqui no Rio de Sangue? Pela primeira vez, os Zulus se depararam com um método ocidental de luta. Salva de tiros, tiros de arma de fogo. Não havia mais combate corpo a corpo ao qual estavam acostumados e no qual eram bem-sucedidos contra oponentes indígenas. Então, o precedente, a potencial vulnerabilidade da estratégia Zulu, estava na verdade aqui. Sim. Em Bland River. Sim. Descoberto. Sim. Eles foram considerados suficientes. Está correto. Porque o método tradicional de ataque dos Zulus era o combate corpo a corpo, e aqui, era uma posição fortificada, e simplesmente era impossível para eles, com o armamento que tinham à disposição, romper uma posição defensiva como essa. A esmagadora derrota em Bland River dividiu o reino Zulu em dois e o mergulhou em uma devastadora guerra civil. 3 décadas de instabilidade se seguiram. Os Zulus estavam apenas começando a se recuperar quando um evento a 800 milhas de distância, no coração do território Boer, desestabilizou ainda mais o reino Zulu. Em 1871, trabalhador fazenda perto Kimberley descobriu pequena pedra branca causou sensação internacional. Em 2 anos, dezenas de milhares de pessoas haviam descido até a região em busca de fortuna. E foi por isso que eles vieram. Os irmãos de Bir fazendeiros mais sortudos da história, e suas terras maior mina de diamantes do mundo. Em meados da década de 1870, Kimberley, o equivalente africano de Klondike, garimpeiros, especuladores poderosos financistas europeus. Junto com as enormes quantidades de ouro descobertas na década de 1880, os diamantes transformariam a África do Sul.
Este é o Big Hole, o local das minas de diamantes originais da De Beers. Antes de ser esgotada, a mina foi escavada até uma profundidade de 1.097 metros. Os primeiros 240 metros foram cavados à mão, com picaretas e pás, tornando esta uma das maiores escavações feitas pelo homem no mundo. Isso também significava que, para realizar tal feito, os donos da mina desenvolveram uma necessidade quase insaciável de uma coisa, mão de obra. Eles recorreram aos homens africanos locais e encontraram um problema. As operações de mineração, cada vez mais complexas, exigiam uma força de trabalho constante, mas os trabalhadores africanos, muitos vindos de chefias tradicionais, tendiam a trabalhar nas minas por curtos períodos e depois voltavam para casa, deixando seus empregadores na mão. Para controlar sua força de trabalho negra, os donos das minas introduziram alojamentos em estilo de quartel. Os trabalhadores migrantes tinham que assinar contratos de até 6 meses, durante os quais eram obrigados a viver nos alojamentos, abrindo mão de todas as liberdades pessoais. O impacto sobre o modo de vida tradicional foi devastador. Jovens com dinheiro no bolso. Culturas ancestrais que resistiram por gerações foram atacadas. Embora Kimberley ficasse a 800 milhas Zulu, homens Zulu trabalhando nos campos de diamantes. O Museu MacGregor, em Kimberley, possui uma coleção de fotografias de trabalhadores migrantes Zulu, datadas do início do século XX. Elas foram tiradas por um guarda do alojamento, fotógrafo de diamantes Alfred Dugan Cronin. Robert Hart é o curador. Aqui está um dos álbuns de fotografias originais do Dugan Cronin, de fato. Em vez de fotografar trabalhadores Zulu roupas de mineração, Dugan Cronin incentivava-os a vestir trajes tradicionais e posar em cenários. Ele tirou algumas fotografias realmente impressionantes. Por exemplo, esta aqui, que ele chamou de um deputado Zulu em marcha, mas na verdade são esses trabalhadores das minas em seus trajes tradicionais, em um monte de rejeitos da mina. Certo, aqui está outro estudo. Este é um retrato de um guerreiro Zulu. O homem está com seu traje tradicional. Ele é obviamente um fotógrafo muito bom. Elas são coisas lindas. Sim. Aqui está outro. Instruções do chefe, e eles são batedores Zulu. De novo, o mais impressionante é o monte de rejeitos da mina ao fundo. E, por parte dos donos da mina, havia uma curiosidade pelo outro. Eles costumavam levar visitantes para vê-los aos domingos, e costumavam pedir para eles se fantasiarem, e então eles faziam essas danças de guerra, então as pessoas se mudavam. Mas é um pouco como os animais no zoológico. Para todas essas pessoas que eram ferozmente independentes, para que vissem sua identidade se tornando algo digno de ser fotografado ou capturado por pessoas em uma tarde de domingo. Sim. Como algo exótico e maravilhoso. Humilhante. Sim. Para ser reduzido a uma espécie de curiosidade. Uma curiosidade, sim. Sim. É uma história triste, mas lindamente ilustrada. A mentalidade colonial que via os Zulus como uma curiosidade exótica contribuiu para o que aconteceu depois. Antes da descoberta dos diamantes, a África do Sul estava parada. Era ouro. No final da década de 1870, as terras que continham tantos recursos minerais abundantes estavam localizadas em um mosaico de territórios independentes controlados por boeres, britânicos e africanos. Com tanto dinheiro em jogo, e com outras potências europeias disputando uma fatia do bolo, era uma situação que as autoridades britânicas ansiavam regularizar, e então elaboraram um plano. Ao unir os estados da África do Sul em um único território britânico, eles esperavam consolidar seu poder, desenvolver a economia e suprimir a resistência dos chefes africanos, incluindo os Zulus.
Em 1878, pequenas infrações zulus na fronteira de Natal foram usadas pelas autoridades britânicas como prova das intenções agressivas do Reino Zulu. Os britânicos insinuaram de forma maliciosa que uma invasão Zulu a Natal era iminente, e assim, em 11 de dezembro de 1878, sob uma figueira às margens do rio Tugela, foi entregue um ultimato aos Zulus. O ultimato continha várias exigências principais: o fim do exército Zulu, o desmantelamento do antigo sistema de regimentos e a presença de um administrador colonial no coração do território Zulu. Na prática, isso tudo significaria o fim do Império Zulu. O novo líder da nação Zulu era Cetvaio. Ele se tornou rei em 1872. Durante seu reinado, ele construiu relações com os britânicos e reunificou a nação Zulu após conflitos. Em 1878, apenas um pequeno número de homens Zulus havia ido trabalhar nos campos de diamantes. O reino Zulu era novamente uma força militar poderosa. O rei Cetvaio não estava disposto a entregar seu império sem lutar. No dia 11 de janeiro de 1879, 3 colunas de soldados britânicos, lideradas pelo tenente-general Lord Chelmsford, avançaram para o território Zulu. A força de invasão era composta por cerca de 12.000 homens, formados por soldados britânicos e tropas de apoio africanas. No dia 20 de janeiro, a coluna central montou acampamento no interior do território Zulu. Eles escolheram ampla extensão de terra-formação rochosa e zanduvana. Os soldados britânicos comentaram que a montanha se assemelhava à Esfinge. Lord Chelmsford acreditava que os Zulus empregariam táticas de guerrilha em vez de travar uma grande batalha, então decidiu levar o combate até eles, mas ele estava enganado. Em um erro catastrófico, Lord Chelmsford decidiu dividir suas tropas, levando a maior parte de seus homens por aquele vale entre as montanhas, bem para o interior do território Zulu. Mas o que ele não sabia é que, naquele exato momento, das montanhas adjacentes, 20.000 soldados se reuniam. Mais tarde naquela manhã, uma patrulha britânica estava nas colinas de Zanduvana. Eles passaram por uma crista e viram cena. Milhares de guerreiros Zulus sentados no chão em completo silêncio. Com o exército britânico longe, as tropas no acampamento estavam expostas. Quando os Zulus avistaram a patrulha britânica, lançaram ataque. Quando os britânicos começaram a disparar suas armas, os Zulus adotaram sua tradicional formação dos chifres do búfalo. As tropas mais resistentes, no centro, enfrentaram a infantaria britânica. Os 2 chifres se espalharam para cercar completamente as posições britânicas. Os Zulus desceram aos milhares, usando suas curtas lanças de perfuração para atacar os britânicos no combate corpo a corpo, estilo que o rei Shaka havia favorecido. O resultado foi um massacre. Os britânicos foram dominados, acampamento destruído. 1.200 britânicos e africanos mortos. Os montes de pedras brancas que pontiram o campo de batalha de Zanduvana marcam os locais de sepultamento dos soldados britânicos. Lindis Vindabezi é tataraneto de um dos guerreiros Zulus que lutaram em Zanduvana. Sim, como você se sente tendo essa conexão pessoal com o que aconteceu aqui? Isso me faz sentir orgulho.
Aqui agora, os Zulus, eles estão lutando dentro do seu reino. E também, agora eles estão cientes de que os britânicos querem acabar com o reino deles. Eles não querem perdê-lo. Vamos lutar e morrer por ele. E você sente que aquelas pessoas que morreram por algo que valeu a pena? Acho que sim. É o único reino Zulu que temos, nada mais. Se perdermos este, não temos para onde ir. Hoje, estamos aqui, temos orgulho do que eles fizeram. Não foi fácil, mas, sabe, eles fizeram isso pelos descendentes. Hoje é assim. Estamos muito orgulhosos. Muitos Zulus hoje celebram o exército Zulu e lembram Isanduvana como a hora mais gloriosa do reino. A nação Zulu havia sido ameaçada de destruição, mas seu exército respondeu com foco e disciplina. A vitória deles envergonhou e abalou os britânicos, mas foi uma vitória de curta duração. Antes que os dois chifres do exército Zulu se encontrassem e cercassem completamente os britânicos, um pequeno grupo de sobreviventes tentou recuar. Eles tentavam chegar a uma guarnição britânica e a um hospital de campanha a 8 milhas. Rorke's Drift. Na época, era ocupado por 150 soldados britânicos. O hospital de campanha em Rorke's Drift fica às margens do rio Buffalo, no que era então o território de Natal, administrado pelos britânicos. Cetvale havia proibido suas tropas de entrarem na colônia britânica, mas, desafiando seu rei, 4.000 homens entraram nessa área com o objetivo explícito de atacar o hospital. Isso seria uma repetição da vitória. Os britânicos perceberam que não adiantava tentar fugir. Eles se entrincheiraram e transformaram seus prédios em uma fortificação. No final da tarde, os Zulus atacaram. Eles sitiaram o local por mais de 5 horas e, em determinado momento, chegaram a romper o perímetro britânico. Mas, de forma impressionante, os britânicos prevaleceram. Com milhares de cartuchos de munição e armas de última geração, os britânicos conseguiram repelir os Zulus. Os Zulus recuaram, mas não antes de perderem mais de 500 homens. Rorke's Drift entrou para a história como um sucesso lendário dos britânicos. 11 dos soldados que defenderam o local receberam a Cruz Vitória por bravura, o maior número já concedido a um regimento por uma única batalha. Mas um evento que entrou para a história como um triunfo britânico foi uma catástrofe para os Zulus. Entre e sente-se. É um lugar agradável para sentar e bater um papo. Sim, claro. Rob Kasky é um especialista na batalha de Rorke's Drift. Vista incrível. Então, Rob, por que os Zulus fracassaram aqui em Rorke's Drift? Bem, há vários fatores que explicam por que eles perderam em Rorke's Drift. Porque era uma posição defensiva preparada. Os Zulus estavam excessivamente confiantes e não tinham um plano de batalha sobre como atacariam este lugar. E quando os ataques iniciais foram repelidos, parte do ânimo dos Zulus foi destruída. E qual era a atitude dos Zulus em relação às armas modernas? Até então, os Zulus não tinham enfrentado o poder de fogo moderno e sustentado de rifles como o Martini Henry ou a metralhadora Gatling, e não acho que soubessem o que esperar e quão devastadora essa arma seria. A curta distância, mataria 3 homens em fila. E os Zulus não tinham enfrentado armamento poder. Então quais foram as repercussões do Rorke's Drift para o Zulu? Obviamente, as repercussões continuaram a se desenrolar ao longo de meses e anos. Eles fizeram. As repercussões foram enormes. Acho que os Zulus perceberam que seria impossível atacar os britânicos atrás de posições preparadas. E terem cruzado o rio Buffalo para Natal deu aos britânicos motivo para reinvadir Zululândia e destruir a Ordem Zulu. Cinco meses após Isanduvana e Rorke's Drift, o exército britânico voltou a Zululândia com 25.000 homens. Desta vez, eles estavam determinados a terminar o trabalho.
Após batalhas, o confronto decisivo entre ambos os Zulus aconteceu em Ulundi, do complexo de Settvaio. Este monumento marca o local da batalha. Os britânicos organizaram suas tropas em um quadrado oco, atirando para todos os lados. Era o tipo de fortificação fixa que tinha se mostrado tão eficaz em Rorke's Drift. Os chifres varrentes do búfalo não foram para a formação em bloco dos britânicos, especialmente quando apoiados por artilharia pesada. Os Zulus perderam 1.500 homens. Os britânicos, em comparação, perderam 13. Esse foi o fim do Império Zulu. Usando uma estratégia bem conhecida de dividir para conquistar, os britânicos fatiaram o reino em 13 chefias individuais, cada uma liderada por um inimigo do rei Settvaio. O reino foi mergulhado em uma amarga guerra civil na qual mais Zulus morreram do que em todo o conflito anglo-Zulu. Settvaio foi capturado e preso. Ele acabou indo para a Inglaterra para pleitear seu caso junto à rainha Vitória, mas morreu em 1884. O glorioso reino que Shaka havia construído foi sistematicamente destruído. Apesar da destruição Zulu no final do século XIX, a nação Zulu continua viva. Embora não seja mais um estado soberano com um exército permanente, o povo Zulu continua sendo o maior grupo étnico da África do Sul. Ao longo dos anos, o passado militar Zulu foi glorificado, interpretado e utilizado por diferentes facções para seus próprios fins políticos, especialmente na história recente da África do Sul. Às vezes, a forma como o Shaka e o passado Zulu são retratados obscurece a verdade, mas isso serviu para manter o orgulho Zulu. A história dos Zulus poderia ser lida como uma de derrota e desastre, mas há algo mais. Há um triunfo diante da adversidade. Há um senso de unidade, coisas que continuam a unir e perdurar. E o Lost Kingdoms continua na próxima semana. A seguir, na BBC FUR, vidas mudadas para sempre pelo surgimento da AIDS. Ano 0 de São Francisco, nós estávamos lá,